Sejam bem-vindos ao Pode Vir, esse é o nosso primeiríssimo episódio. E para começar, estamos aqui com uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, pastora Bia, minha sogra. Eu que agradeço, Vi, a oportunidade de estar participando, né? Sendo a pioneira aqui no Pode Vir. Eu tenho certeza que já é um sucesso. Amém. E obrigada pela honra. Amém. Sogrinha, vamos lá. Para quem está nos ouvindo e ainda não te conhece, como que você conta a sua história? Quem é a pastora Bia Junger? Então, eu desde a minha infância, eu achava que eu seria advogada. Mas a minha prioridade sempre foi ter uma família, né? Então, a pastora Bia Junger, né? Na realidade, a Bia Junger é esposa, mãe, sogrinha. Essa é a pastora Bia. E como que foi o seu primeiro encontro com Jesus? Quando que você realmente ele se converteu, né? Como foi a sua primeira experiência? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando a minha mãe foi fazer a minha primeira festa de aniversário, foi quando eu completei 15 anos. Antes ela nunca pôde fazer uma festa pra mim. E aí no meu coração foi ter a festa, né? Fiquei feliz, mas primeiro agradecer a Deus. Então, com isso, nós começamos a procurar uma igreja onde pudesse fazer um culto de gratidão, pela minha festa. Que lindo, então, eu não sabia. Olha só, que incrível, né? E aí foi aí que eu conheci Jesus de fato e de verdade. Foi agradecendo a Ele e aí eu me acheguei a Ele. Meu Deus, que legal, não sabia. E ótimo que já começou com um culto de gratidão, né? Que lindo isso. Foi. E como que foi qual foi, né? Como que foi, não? Qual foi o primeiro desafio que a sua fé te trouxe? Quando ali você se tornou cristã? Sim. Qual foi o primeiro desafio que você passou, assim? Eu vou ser bem objetiva aqui, entre tantos os desafios, né? Porque a gente começa, quando a gente se volta para Deus, essa é a palavra, né? A gente vira as costas para todos os alvos. Todos os alvos a gente vira as costas, porque você está voltado para Deus. Mas o meu maior desafio foi deixar de cumprir a minha agenda para cumprir a agenda de Deus. Uau! E isso muda muito a nossa vida, né? Porque às vezes a gente tem um plano, a gente tem algo em mente, mas Deus vem e fala, não, meu plano não é esse, e aí Ele muda tudo, muda toda a nossa trajetória. Meu Deus. Esse foi um dos maiores desafios. E como que você se manteve firme quando você se viu diante desses desafios, em ter que deixar para trás algumas coisas que você queria viver para viver o que Deus tinha para você? O que te manteve firme? Qual palavra? O que fez você falar assim, não, eu decido deixar isso para trás, as minhas vontades para trás e viver o que Deus tem para mim e seguir essa jornada? Interessante essa sua pergunta, Vitorinha, porque ela tem muito a ver com o propósito, né, de Deus para as nossas vidas. E o que eu entendi a partir desse momento? Que o meu propósito era responder à vida do outro. O meu propósito são para as pessoas, né? Então, não tem a ver com a minha escolha, não tem a ver com a sua escolha, né? Tem a ver com o que o outro precisa e Deus colocou a resposta dentro de você. Uau! Muito forte. E quando que você percebeu que esse chamado, o propósito, se tornaria um ministério? Como que foi quando falou assim, a gente vai consagrar você para ser pastora
E nisso, antes disso, teve todo ali, né? Conheceu o pastor André. Sim. Então, conta um pouco pra gente como que foi ali, quando vocês se conheceram, como foi o início do relacionamento, se vocês tiveram alguns desafios que vocês passaram. Conta um pouco da história de vocês e depois já emenda ali também, contando um pouco de como foi ser consagrado, vocês dois. Tá bom. Então, todas as vezes que a gente vai responder, né, algo sobre a nossa vida, passa um filme na nossa cabeça, né? Até me emociona porque quando eu conheci André, ele tinha 13 anos e eu tinha 14 anos. Então, na época, a gente estava no Ministério de Adolescente, né? Fazia parte da Igreja Presbiteriana. E o nome do ministério é UPA. E aí tinha as reuniões normais, né? Os encontros semanais, mas a diretora, ela lançou um desafio para os adolescentes, que foi orar às 8 horas da manhã na igreja. Que legal! Muito legal! E aí, eu e Simone, né, minha irmã, na primeira reunião de oração, né, que foi uma campanha de alguns sábados, assim. Então, eu e minha irmã, quando nós chegamos lá, estava de joelho a diretora e André. Meu Deus! Que lindo. Gente, depois nós vamos receber aqui o pastor André para ele também contar um pouco da história dele, o lado dele ali, mas ele sempre foi... Ele nasceu em berço cristão, não foi? Sim. Não teve uma história ali de conversão, estava no mundo e voltou. Sim, ele nasceu em berço cristão. Ele sempre foi ali. Mas ainda assim, a história de vida deles é muito forte, é muito bonita de ouvir. E para mim, né, de participar, porque em determinado momento ali, a partir do momento que eu casei com o Pedrinho, eu já entrei para a família e nós já vivemos várias coisas, né? Vários desafios, celebramos muitas conquistas, muitas vitórias, graças a Deus, e vamos continuar nessa grita. Vai, continua. Aí ele tava lá, ajoelhado. Aquilo me chamou muito a atenção, né? E a partir desse dia eu passei a ver ele, um rapaz, né? Um adolescente, já diferente. Eu falei, gente, ele é diferente, né? Porque geralmente isso chama mais a atenção das meninas, né? Das mulheres. E aí, quando eu cheguei lá no sábado seguinte, também André e a diretora, lá de joelho orando, né? E a gente chegava, eu e minha irmã, a gente chegava. Claro, começou a crescer o número de pessoas, mas André, ele sempre estava lá. E isso foi chamando muito a minha atenção para ver que ele era um menino diferente. E quando ele começou a... Não é me cantar, né? Eu acho que a palavra não é me cantar. Começou a paquerar. Começou a me paquerar. A princípio eu fui um pouco resistente, né? Não, eu não estava ali para isso. E aí o tempo foi passando, eu fui discernindo em Deus, Deus foi me sinalizando que ele era o meu futuro. André era o meu futuro. Uau. E eu vou voltar um pouquinho, porque vai fazer sentido isso que eu vou falar aqui agora. Quando nós fomos procurar uma igreja para fazer o meu culto de gratidão, nós encontramos essa igreja que André fazia parte, e quem me recepcionou foi a minha futura sogrinha. Que legal! Ela que me recepcionou a minha família e perguntou, né, quem tinha convidado a gente para estar ali. E aí eu expliquei para ela, eu falei, porque eu quero um culto de gratidão e eu queria saber se a igreja aqui pode fazer o meu culto. Pode fazer o meu culto. Então, eu costumo falar, Vitorinha, que quando eu decidi agradecer, o meu futuro estava lá. Uau! Foi quando eu conheci a André. Meu Deus! Incrível, incrível. Minha vida nunca mais, né, foi igual depois desse dia, porque eu decidi andar nas pegadas de Jesus. Uau. Então foi na adolescência que tudo começou.
Incrível que o sogrinho, ele, para nós hoje, ele já é um homem muito inspirador, né? Para não só como pai, né? Ali como sogro, como pai. Eu tenho eles como meus pais, tanto a minha sogra quanto meu sogro. Quando eu cheguei aqui em Sorriso, eu vim para morar com meu irmão e minha cunhada e sem os meus pais ficaram lá em Uberlândia, né? Que é minha cidade natal. E quando eu cheguei aqui, eu já fui muito bem recepcionada pela igreja, mas principalmente pelo pastor André, pastora Bia e família. E logo, depois eu conto pra vocês, mas logo eu e o Pedro, né, que é o filho do meio, a gente já começou a conversar, a orar, a se envolver e entramos num relacionamento, logo casamos. E nesse período todo em que meus pais não estavam aqui na cidade, o pastor André e a pastora Bia foram meus pais. No dia das mães, lembra? Eu chorava. Eu lembro. E ela me abraçava assim, e eu sentia como se fosse o abraço da minha mãe, porque eles também me tratam como filha. Então, por isso que, né, tem esse sentimento de família, de casa. Legal. E hoje em dia meus pais estão aqui, né? Eles mudaram aqui para Sorriso, mas ainda assim, agora eu tenho 2 mães, 2 pais. Minha sogra é minha mãe. Na igreja o pessoal brinca e fala: ai, sua mãe. Ai, não, sua sogra. Fala: é mãe também. É tudo família. E é incrível, voltando a falar do sogrinho, que desde sempre, então, ele já era diferente, né? Ele já inspirava. Eu lembro de uma experiência que a gente teve ao final de uma aula da Academia das Nações, lembra? Que a sogrinha estava orando por mim, né? A pastora Bia estava orando por mim. A gente estava com a Débora na sala também. E foi um mover, assim, muito forte. E a gente se ajoelhou, se prostrou. A sogrinha continuou orando por mim. E nós 3 sentimos a presença de outra pessoa. E a gente, né, até achou que era o sogrinho que tinha entrado na sala. A gente achou que era o pastor André que tinha entrado na sala, mas, gente, não tinha ninguém na sala, não era ele. Só que depois a gente, né, teve o discernimento, a gente perguntou pra ele se ele entrou lá na sala, ele falou que não, que ele ficou lá embaixo o tempo todo esperando a gente descer da sala. E aí a gente teve o discernimento e entendeu que não era uma pessoa, né, mas era assim Jesus se fazendo presente ali, aquela presença que a gente sentiu, como se tivesse realmente alguém assim, né, atrás da gente em pé, era Jesus. Só que incrível como a gente associou a imagem, né, do meu sogro a ele. Foi exatamente. Porque a gente olha para ele e vê Jesus, né? E incrível isso que desde sempre, né? Isso que te chamou a atenção nele. Eu costumo dizer, Vitorinha, que eu sigo Jesus seguindo o André. Uau! Eu falo isso com muita convicção, né? Eu adoro, é o meu Senhor. André é o meu esposo, né? É o pai dos meus filhos, é o sogrinho dos meus genros, da minha norinha, mas ele representa a figura de Jesus na terra, né? Para mim e para nossa família, né, verdade. Vitorinha? Eu tenho certeza disso. Ele não é um homem comum, não é. Não, gente, não é mesmo. Não é. Não é. Ai, mas e aí? Uau. Ele começou a paquerar e você viu, você aceitou ali, deu início ao relacionamento. Isso, 3 anos e meio depois. Ai, demorou muito. Gente, ela foi difícil. Eu fui difícil, até porque eu fiz uma oração parecida com a de Moisés, né? Eu disse para Jesus assim, eu falei: Deus, se André não é para ir para o meu futuro, que o Senhor mesmo possa, né, romper com esse relacionamento, cada um ir para um lado, né? E eu tive muita convicção mesmo de que André era o meu futuro. A gente nunca imaginou, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, o que nos esperava de jeito nenhum, mas até no dia do meu casamento eu fiz essa oração, falei: Senhor, se é André mesmo, nós vamos casar. Se não, Pai, o Senhor pode interromper, né, a nossa agenda, porque eu vou entender. Gente, foi tão interessante que choveu granizo, mas deu uma chuva no nosso casamento.
uma chuva, mas muita chuva. Faltou luz, na época a gente morava no Rio de Janeiro, né? Faltou energia. E a energia não voltava. Eu falei, pronto, gente, não é André. Não vai ter casamento. De repente, o céu foi ficando limpinho, aquele pôr do sol incrível. E Deus trouxe uma calmaria para o meu coração, dizendo assim, filha, eu tô indo junto com vocês pro futuro. Uau. Porque o que André não é, ele vai se tornar. Uau. Deixou isso claramente comigo. Meu. Porque eu falava assim para Deus, olha Deus, eu preciso de um pai, eu preciso de um marido, um pai porque eu perdi meu pai muito novinha, eu preciso de um pastor, preciso de um amigo, preciso de um irmão. E eu fui pedindo muita coisa num homem só, né? E aí eu duvidei que existia isso tudo num homem só. E Deus falou assim pra mim, filha, porque você orou, eu mudo a sentença. Uau. O que André não é, ele vai se tornar. Uau. Foi desse jeito. Então eu casei muito convicta. E nós já temos, Vitorinha, 33 anos e meio de casados. Meu Deus. É tempo, né? Gente, 33 muito anos tempo. e meio de casado. Meu Deus, que lindo. E aí, se casaram e conta um pouquinho também como que foi que vocês foram para a Comunidade das Nações. Comunidade das Nações, a CN, a nossa casa, né? Nós frequentamos lá, o pastor André e a pastora Bia são pastores da igreja e a nossa sede é em Brasília, né? E foi até lá que vocês conheceram a CN? Foi. Foi. Então, vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. E como que foi a parte da consagração, entender que o ministério ali, né, que o seu propósito viraria um ministério. Sim. Então, quando nós fomos morar em Brasília, foi no final de 2005. No final de 2005, o André sendo militar, né? Ele foi transferido para Brasília. E aí nós começamos a visitar algumas igrejas lá, né? E finalmente um dia, André assistindo TV, ele passou um programa, né? Você é o Show, da Comunidade das Nações, né? Na época tinha um programa na TV. E o bispo JB, ele que fazia o programa. Que legal! E aí, André, quando assistiu o programa, né, a pregação e tudo, ele foi visitar a igreja, né, sozinho. Ele foi sozinho fazer uma visita à igreja. Ele não falou nada nem comigo, nem com os nossos filhos. E aí ele foi visitar a igreja e quando chegou em casa, ele foi muito... Ele usou uma palavra assim com muita convicção. Ele falou assim, encontrei a nossa igreja. Uau. Ele disse desse jeito. Encontrei a nossa igreja. E aí no culto seguinte, né, ele me levou os nossos filhos. E foi um culto incrível, assim, meu Deus, uau. A palavra do bispo JB sempre uma palavra muito exata, assim, né? Uma palavra muito objetiva, muito ungida. E naquele dia chamou lá na frente as pessoas que gostariam, né, de estar se tornando membros da igreja. Mesmo a nossa família já sendo uma família cristã, né? Foi os 5 lá na frente. Que legal! Foi muito bonitinho. Porque um olhou pro outro assim, ó, tipo, vamos? E aí foi os 5 lá na frente. E desde então, né, vai completar 17 anos que nós estamos na Comunidade das Nações. E foi, né, toda essa trajetória aí. E aí chegou um determinado dia que o bispo JB, eu já estou emendando aqui, né, as perguntas. O bispo JB chamou André lá na igreja e perguntou para ele assim, Junger, a sua família está preparada para o campo missionário? E André, ele disse que não parou para pensar, ele só respondeu que sim. Ele disse que sim, a minha família está preparada para o campo missionário. E aí, na época, estava nascendo uma igreja, né, uma nova igreja da Comunidade das Nações. Na época tinham 2, né, uma na Asa Sul e Itaguatinga. E seria numa cidade satélite chamada Planaltina, né? E aí, nisso, ele chamou toda a família, conversou com todos da família, eu digo André. E ele falou, gente, eu respondi que nós estamos preparados para o campo missionário.
E foi tudo muito Desespero incrível. com meu Deus. Sim, bateu um medinho, né, na gente, Aham. sem dúvida, porque eu costumo falar, Vitorinha, que o extraordinário, ele está nos chamando. Uhum. Todos os dias o extraordinário está nos chamando. Porém, o extraordinário é um lugar novo, né, e desconhecido. Então, bate medo. Dá. O extraordinário é desconhecido, Aham. né? Além de ser novo, é desconhecido. Então, bate medo. Porém, nós entendemos, toda a família, assim, de uma vez só, nós entendemos que Deus estava colocando a gente num outro nível, né? Uau. Deus estava colocando a gente num outro nível. Então, veio a consagração, nasceu a igreja, e aí, estamos aí. Eu tenho uma pergunta aqui que eu tava até olhando, procurando a pergunta. Sei. Porque assim, algo que às vezes as pessoas ficam com muita dúvida, né? De como que eu sei qual é o meu propósito? Como que eu sei o que Deus tem pra mim? Como que eu descubro isso? E aí eu tinha anotado uma pergunta, duas perguntas, né? Uma ligando a outra, na verdade. A primeira é: você imaginava que você seria pastor em algum momento da sua vida, assim, mais novinha, alguma coisa assim? Você pensou, tipo assim, um dia eu vou ser pastora. E já emendando nessa pergunta, qual que é o maior desafio para as mulheres na liderança hoje em dia? Qual que você acha? Então, vai ali uma, emenda na outra. Tá. Eu nunca imaginei ser pastora. Nunca. Como eu falei já, né, no início, eu, quando pequena, eu achava que eu ia ser advogada, porque o senso de justiça muito aguçado, né? Eu sempre quis defender as pessoas. Era alguma situação na escola, eu queria defender. Era uma situação que acontecia entre os colegas da rua, eu queria defender. Então, eu achava que a minha chamada, né, a minha convergência era entrar em defesa das pessoas. E essa parte é de advogado, né? Então, eu sempre achei que seria advogada, mas pastora não. E aí, conforme a minha vida de casada, né, esposa, mãe, enfim, na própria igreja, a gente sempre foi inserido nos ministérios, na igreja. Eu fui entendendo que Deus estava chamando tanto o André quanto eu para algo a mais, algo maior, né? E eu comecei a declarar que André era pastor. Eu comecei falando assim: André, você não é só militar e professor, você é pastor. Uau. Porque você sempre faz algo acima da média. Você, além de dar aula, você atende seus alunos pós a aula. Você faz visita para os pais dos alunos, né? E aí, lá no quartel, a mesma coisa. Ele sempre tinha alguém. Ele entrava em contato comigo e ele falava: Bia, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde, porque eu vou conversar com alguém aqui. Então, ele já estava atendendo, né? Ele já estava sendo pastor, só não tinha o título em si. E aí, eu vou lembrar aqui, Vitorinha, definindo esse momento, né? Tem uma frase que diz assim, ó: Davi agia como rei antes de ocupar o trono. Uau. André agia como pastor antes de ser consagrado. Uau, que lindo. E aí, eu naturalmente... Eu fui entendendo, vou falar de mim agora, eu fui entendendo que Deus estava me chamando para algo a mais, né? Então, o André é pastor, ele é pastor, e eu sou pastora profeta. É verdade. É verdade, né? gente. Tem pastor mestre, né? Pastor evangelista, a gente sabe disso. E aí, por que que eu discerni isso? Porque desde a minha infância, algumas coisas, alguns pensamentos, alguns sonhos, algumas visões, Deus me dava de coisas assim que iria acontecer e eu não tinha um discernimento. Quando que eu comecei a discernir? Quando alguém vinha falar algo comigo, algumas vezes, tá, gente? Não foram todas as vezes, tá? Algumas vezes alguém falava assim: Bia, eu tenho algo para te contar. E naturalmente eu falava assim: já sei. E eu falava o que era. Porque Deus já tinha revelado isso para você. Já tinha. E aí a pessoa se assustava e eu também.
E ela falava assim, como assim? Aí eu respondia, eu não sei, eu não sei. Eu só sei que eu sei. E aí, era muito pontual, sabe? Era muito pontual. Então, eu falava assim, mas eu já sei. E aí, eu falava o que era imediatamente. A pessoa ficava assustada e eu também. Então, eu fui buscando em Deus o que era aquilo ali. Porque antes da gente entender o nosso propósito, né? A gente já vai tendo alguns sinais. Você já vai tendo alguns sinais, né? E aí, eu comecei a estudar sobre profecia, né? Eu vou falar agora, né, na Comunidade das Nações. Eu comecei a fazer escola de profetas. Inclusive tá acontecendo, Tá né? Tá acontecendo. acontecendo lá em São Paulo. Isso, em São Paulo, a escola de profetas. Então, eu comecei a buscar, a ler, a fazer perguntas baseadas nisso aí. E aí, as pessoas, elas foram, né, as pessoas direcionadas por Deus, elas foram me orientando que eu era uma profeta. E aí eu fui me identificando, eu fui assumindo, né, essa posição espiritual. Isso é muito importante, que Deus né? me deu. Muito importante a gente assumir a posição, entender Exatamente. e assumir, porque às vezes a gente recebe a palavra, Isso. mas não. A gente Você recebe ocupa, a palavra, ocupa, mas não assume. Ocupa, mas não assume a sua posição. E aí é onde até o inimigo pode usar isso para te destruir, né? Porque ele pode usar isso contra você. E tem até um livro, né? Eu tô lendo um livro. Esqueci o nome do livro. Do John Bevere. Gente, eu esqueci o nome do livro, mas depois eu coloco aqui pra vocês. Mas ele fala muito sobre isso e tem até me ajudado bastante, porque eu, inclusive, tive essa dificuldade. Eu ainda entendo que talvez eu ainda esteja passando por um processo, né? Mas de assumir ali a posição de verdade, não só ocupar. Ocupar a gente já ocupa, mas de assumir. Porque aí é onde a autoridade, ali, quando a gente assume, a autoridade, ela fica muito mais forte, vamos dizer, né? Exatamente. Então, a unção também fica mais, eu acredito que ela fica ativada, né? Fica, exatamente. Tá certo isso, assim, né? O nome desse livro, eu sei porque eu já li esse livro, o tema é Quebrando as Cadeias da Maldição. Né? Quebrando as cadeias da intimidação. Da intimidação. Quebrando as cadeias da intimidação. Esse mesmo. Isso aí. E aí ele tem, né, uma frase logo abaixo assim, do tema que diz assim, ó, ande na autoridade que Deus te deu, senão vão tirar de você e usar contra você. Né? É verdade. Isso mesmo, quebrando as cadeias da intimidação. Inclusive, recomendamos, esse livro é muito bom, principalmente se você já é líder, já é pastor e tem algo que te trava, um medo. Isso o inimigo te intimidando. Então, é algo que está sendo ali usado como uma intimidação, um medo que vai te travar. Então, é muito bom fazer essa leitura porque vai te ajudar a entender, a identificar e a vencer isso, né? Para você conseguir realmente ali assumir a sua posição e não tá dentro da sua área de autoridade e não sair desse lugar que foi confiado para você. Isso aí. Agora, vou fazer duas perguntas. Quando você foi consagrada pastora, como que foi para você? Quais foram os desafios, as dificuldades, assim, porque a gente acha, né, que ser consagrado ser pastor é só sentar ali na cadeira da frente, ser pastor é só para enfim, ter alguns momentos ali que só pastor pode participar. Mas, na verdade, existe existe algo ali que a gente passa, né? Que quando você é consagrado ao pastor, aumenta os desafios e as responsabilidades. Compartilhe um pouquinho pra gente. Como que foi? Quais foram os desafios? Então, quando eu fui chamada, né, pelos bispos para ter essa conversa, né? Porque, claro, tem toda uma preparação, né? Até você chegar à consagração, né?
Eu costumo dizer, Vitorinha, uma das frases que Deus me deu, que diz assim, ó, primeiro Deus faz, depois acontece. Uau. Então, eu já estava atuando como pastora, eu só não sabia. Eu só não sabia. Então, já tinha, né, o GC, né, o discipulado. Eu sempre fui muito assídua, assim, na igreja, nos cultos, nas programações. Sempre fui muito presente. E aí, quando veio essa chamada, né, de fato, para eu ser consagrada, foi muito interessante, porque eu já estava pronta. Né? E claro que sempre bate um medo, né? Porque a gente nunca se vê pronta. Isso é verdade. A gente nunca se vê pronta. Mas Deus, ele coloca uma certeza e uma convicção que é a fé. A fé é a certeza, né? Então, eu sempre tive muita fé. Então, eu não tinha dúvida de que se eu fui selecionada ali, né, naquele tempo, para ser consagrada pastora, é porque já tinha uma aprovação do céu. Uau. Já tinha uma aprovação do céu para aquele momento ali. Então, eu disse sim. Uau. Que legal. Eu disse sim. E aí fui consagrada e foi algo assim, uau. Assim, depois que você é consagrada, você pensa assim, e agora eu faço o quê? Você continua fazendo o que você sempre fez. Uau, é muito incrível. Muito boa essa palavra, porque às vezes a gente fala assim, tá, mas será que muda ali algo instantâneo? Então, tipo assim, porque na hora da consagração ali é derramado um óleo, né, um óleo de unção. Isso. E aí, assim, né, a gente deve, eu, né, que não sou consagrado pastor ainda, eu fico pensando, será que muda algo ali já na hora? Tipo, derrama o óleo, será que sente um negócio? Será que logo depois a gente já, tipo assim, não, já sabe o que tem que fazer? Tipo, eu tenho que fazer isso. E não, né, na verdade, não muda algo assim instantâneo. Claro que na atmosfera, né, no reino do céu, ali no mundo espiritual, muda algo, porque é derramado uma autoridade. Mas eu acredito que, é igual você falou, né, pastora? A gente segue fazendo o que já estava fazendo. Eu acho incrível, porque eu dou aula na Escola das Nações de algumas matérias, né? Eu dou aula, entre essas matérias, eu dou aula de ministério profético. E aí, são aulas, assim, bem poderosas, né? São várias matérias, mas essa aí eu costumo fazer uma pergunta e eu mesma respondo, né? Quando eu termino a aula, que eu tô falando lá sobre o ministério profético, sobre profetizar, né? E eu falei, e agora vocês podem me perguntar assim, e aí, pastora, depois dessa aula eu faço o quê? Né? E eu costumo responder assim, ó, você vai continuar sendo esposa, sendo mãe, dona de casa, né? Marido, né? O chefe de família, o sacerdote. Ou seja, depois que você aprende algo ou que vem a consagração, você continua fazendo, tá? O que você sempre fez. Aonde está a diferença? Você não vai se distrair. Você não pode se distrair. Porque na realidade, quando Deus te entrega algo, vem também com esse algo, né? Uma responsabilidade. Então verdade. você responde, né? Eu costumo falar, Vitória, que o nosso propósito é no final de cada dia você responder para Deus. O que você fez naquele dia, né? Então no final de cada dia, isso é propósito. No final de cada dia você entregar as respostas para Deus daquilo que você fez durante o dia, né? Então é isso, né? Eu também fiquei paradinha depois que fui consagrada, fiquei parada assim, né? E agora, o que acontece? Tipo assim, agora eu faço o quê? E aí foi tão interessante, porque eu e André, quando nós chegamos na Comunidade das Nações, nós entramos no Ministério da Recepção, né? Então a gente sempre ficou na recepção. E quando nós fomos consagrados, foi confiado a nós cuidar de uma igreja e tal. Então o que eu e André a gente ficou fazendo, né? Na recepção. Ai, que legal. A gente ficava na recepção. A gente recebia as pessoas, né? Quando chegavam na igreja, e no final de cada culto a gente ia para a porta da igreja de novo para dar tchau para as pessoas, para despedir das pessoas. Legal. E isso foi muito bom, porque a gente foi ganhando o coração das pessoas
ali na entrada. É. A gente ganhava o coração delas na entrada, porque era onde a gente entendeu que era o ponto forte para ganhar o coração das pessoas. Era lindo. Era se conectar com as pessoas, Isso, né? se conectar. E a essa é a humildade palavra. de vocês, de mesmo sendo pastores, vocês não tipo assim, não, mas eu sou pastor, eu sou pastora e não vou ficar lá na recepção. Eu já sou pastor. Não, nós somos pastores e nós vamos ficar na recepção, nós vamos receber os irmãos, nós vamos no final ir lá, vamos lá despedir, desejar uma boa semana e realmente isso traz uma conexão e até nós, né, eu aqui falando como uma ovelha, realmente isso muda muito a forma com que nós olhamos para vocês como pastores. Agora uma pergunta que nós admiramos muito vocês como casal e a família, né? Eu sei que eu tô dentro da família ali, mas eu admiro a nossa família do mesmo jeito. O que é fundamental para manter um casamento e uma dupla ministerial forte? Uau! O pó de vir não tá de brincadeira não, você viu? A coisa aqui é séria. Nos pergunta profunda. Nossa, profundas perguntas, meu Deus. Então, Vitória, eu costumo falar assim, ó. Enfim, eu costumo dizer assim, ó. Melhor do que casar cedo é casar certo. Porque verdade. quando você casa certo, você casa pra sempre. Né? Casa pra sempre. E outra visão que eu tenho, né, que eu sempre tive, é que o casamento é você escolher alguém para conversar a vida toda. Porque a conversa que não acaba mais, né? É o tempo todo conversando, gente. Mulher. É muito bonitinho, ó. Eu vou dar um exemplo de hoje, tá? O André tava dando uma aula de manhã e aí, quando ele chegou em casa pro almoço, ele entrou, tomou banho e eu tô ali preparando a comida. Quando ele chegou na cozinha, ele falou assim... Pode falar. Porque eu sabia que você queria conversar, que você queria falar alguma Gente, coisa. Eu comecei a rir. Eu falei assim, mas eu não quero falar nada não. Ele falou, Bia, pode falar. Eu sei que você quer falar um monte de coisa e me perguntar tudo. Eu achei isso tão bonitinho, porque nós estamos com 33 anos de casados, né? E a conversa não termina. A conversa não termina. Então, é muito poderoso, né? O casamento é isso. O forte, uma das coisas fortes no casamento é você escolher alguém que você vai poder conversar com ela a vida toda, né? O casal, ele não pode se cansar um do outro. Não pode cansar. Não dá pra casar pensando, tipo assim, não, se eu cansar... Tipo, isso não é não assim. Tem essa opção, né? Pra separar, né? E qual é a outra pergunta? Essa é o boa. que é fundamental para manter a dupla ministerial forte? Então, não só a união do casamento, mas do ministério também, porque eu vejo, né, e acho que seja muito desafiador, porque assim, tem dias ali que os dois saem para fazer atendimento e só se encontram no final do dia. E eu acredito que isso não é só de agora, né, é um tempo. E como que é para vocês manterem e não misturar também o que acontece tem como, né? Na verdade, tem como não misturar o que acontece ali na igreja, dentro de casa, do casamento, porque às vezes acontece alguma situação e abala muito, mas não, em casa tá em casa, vamos relaxar, vamos. Como que funciona? Como que é isso? Claro que ninguém nasce sabendo, né? A gente sabe disso, que ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo com o tempo, vai adquirindo maturidade. Mas hoje, vou falar de hoje, eu e André, a gente aprendeu assim, ó. Nos dias bons, desfrute. Nos dias maus, aprenda. Então, como a gente conversa muito, né? A gente tem uma estratégia de caminhar para despressurizar. Né? Então a gente caminha e aí ele conta algumas coisas, eu conto algumas coisas e aí onde eu achei muito interessante, Vitória, hoje Deus me deu uma frase para hoje. Ai, quero saber.
Muito incrível. Deixa eu pegar aqui, porque tá anotadinho aqui. A frase que Deus me deu para hoje, eu achei ela muito poderosa e tem muito a ver com essa pergunta, né? E aí hoje eu conversando com o André, ele falando das limitações dele, eu falando das minhas limitações, né? Aí a gente foi para Isaías 43, né? Que diz assim: apresenta as tuas razões, entra comigo em juízo, né? E aí a gente vai ver. E aí a gente vai ver o que vai ser definido. É a palavra de Deus. Então hoje eu conversando com o André, né? Sobre algumas questões, eu falei algo que ele falou: uau, Bia, mais uma frase. E aí eu fui e anotei aqui, né? Porque eu estava conversando com ele, veio essa palavra, que tem a ver agora com essa pergunta. E eu anotei assim, ó: apresenta as tuas razões, porque a hora que a tua razão tiver razão, entra a intervenção divina. Uau! Que frase forte. Porque nem toda razão que você apresentar para Deus, você tem razão. E aí Deus falou claramente comigo hoje, nessa conversa que eu estava tendo com o André: a hora que a sua razão tiver razão, aí eu entro com a minha intervenção e agindo Deus, quem impedirá, né? Uau, então eu anotei, ela tá... Eu ainda não organizei ela, né? Vocês até me ajudem aí, né, Vitorinha? Vocês me ajudem aí, porque quando Deus me dá uma palavra, Ele me dá uma palavra, eu anoto e depois eu vou consertando ali a frase. Mas essa é a ideia, né, dessa frase. A hora que a sua razão tiver razão, eu entro com a minha intervenção. Uau. Né? Forte isso, né? Muito forte. Então, voltando para a pergunta e respondendo, eu e André, o fato da gente conversar muito, né? A gente apresenta as nossas razões para Deus e um para o outro e imediatamente a gente se apressa em obedecer. Uau. A gente se apressa em obedecer. Então, como a gente é ligeiro em obedecer, a gente começa a se ministrar dentro daquilo que a gente colocou ali como injusto, né? Eu tenho até uma experiência muito forte, Vitória, e eu vou deixar aqui para o seu público. Pode contar. Que um dia eu estava falando muito com Deus assim: mas isso é injusto. Não, mas isso também é. E eu estava selecionando as injustiças, né? E aí Deus falou assim para mim: filha, se esse copo d'água aqui, o Espírito Santo usou realmente um copo d'água. Se esse copo d'água aqui beneficia a Vitória, aí você acha que é injusto? E quando esse copo te beneficia, você acha que é justo? Não funciona assim. O que é justo e não é você que define. Eu não posso achar que aquilo é injusto quando tá indo para lá e aquilo se torna justo quando vem para cá. Justo é justo e não sou eu que vou definir. Mas, aí nessa hora eu tava apanhando de Deus, né, gente? Mas aí Deus aliviou para mim. Ele falou: filha, quando você chega, minha justiça chega. Uau. Porque você carrega a minha presença. Então eu passei, Vitória, a parar de dizer que as atitudes, que as situações, que o momento, que as pessoas estão agindo contra mim com injustiça. Porque se o Espírito Santo habita em mim, a justiça habita comigo. Habita comigo. Então, eu que tenho que ter atitudes do céu naquela situação ali. Então, eu alonguei a resposta, né? Não, mas tá ótimo. Tá? É isso que a gente gosta. Você vai conversando. Mas a gente se ministra muito. Eu acho que um dos segredos, né, de André e o meu em Deus é a gente se ministrar muito. Então, assim, se tiver que chamar a atenção um do outro, a gente vai fazer isso, né, com amor, com carinho, e vai falar: olha, aqui realmente você acha que você tem razão e aqui você errou. E a gente ter a humildade de ouvir um no outro. E na hora eu não gosto muito, não. Eu não gosto muito de ser chamada a atenção, não. Eu também sou assim. Mas Deus me deu uma frase também, Vitória, que diz assim, ó: não precisa de comando quem conhece o caminho da obediência.
Então, eu amo essa frase. Essa frase é incrível, né? Aham. Se eu tô recebendo comando ainda, é porque eu ainda não entendi É. aonde está a obediência aí. Então, a hora que eu entender, não vai ter mais Não vai ter. comando. Eu já tô fazendo o que tem que fazer. Né? E agora fala um pouquinho pra gente sobre as frases, né? Você já citou algumas aqui pra gente. E tem até... nós temos blusas com as suas frases. Então conta um pouco pra gente como começou, como que você começou a anotar, entendeu que você tinha que anotar as frases, que você começou a receber essas frases assim da parte de Deus, e um pouco como foi a experiência, né, de ter ali as blusas com as suas frases, né? Tem uma frase sobre isso também, não tem? Então conta um pouquinho pra gente. Interessante que desde pequenininho eu sempre gostei de versinho, poema, essas coisas assim, né? E na época a gente não tinha muito acesso, né, às redes sociais. Na realidade só tinha TV e rádio, né, na minha época de infância. Então a gente tinha a oportunidade até de ler mais, né? Então eu sempre gostei assim de anotar versinho, aí eu decorava os poemas, né? Sempre fui muito de escrever e de gravar para eu poder citar, né? Na hora que eu tinha oportunidade, usava aquela frase. Eu usava aquela frase lá, que não era minha, aquele versinho, aquele poema, sempre para alguém, né? Era uma coisa que sempre chamou minha atenção. E como eu sou uma filha que eu faço muitas perguntas para Deus, eu faço sim, gente, eu faço muitas perguntas para Deus. E aí Deus me responde com muita clareza. E quando Deus me responde, eu costumo anotar. Eu costumo anotar. Tem fala de Deus para mim que vai fazer sentido só para mim. Então eu nunca publiquei. Nunca nem comentei. Porque foi uma resposta muito pontual para mim, né? Então eu nunca mencionei, nunca anotei, nunca publiquei, falei delas, né? Então, agora tem frases que quando Deus vai me responder, que automaticamente eu anoto e aí publico, né? Na minha página. E aí veio a ideia das camisetas, coloquei as frases nas camisetas, em garrafas, né? Tem um caneca de anotação, tem as canecas, é verdade. E olha, gente, se eu for falar para vocês aqui, eu já tenho mais de 500 frases, né? Uau. Porque começou já há muito tempo. Quando eu comecei a anotar, que demorou um pouquinho, né? Porque eu fui tendo um discernimento que aquilo ali um dia podia edificar a vida de alguém, demorou bastante. Porque assim, vinha a palavra de Deus para mim, ou eu conversando com alguém, também vinha uma pérola, né? Eu vou colocar assim, pérolas assim, na fala, e eu não notava, não registrava. Então muita coisa ficou esquecida, né? E tem uma frase que eu acho muito interessante, não é minha, mas diz assim, ó, quem não registra não é dono. Essa frase não é minha. Quem mencionou essa frase uma vez foi a doutora Ilma Cunha. E eu falei, uau, é verdade, quem não registra não é dono. Então eu fui tendo esse discernimento de registrar, porque aí ficou mais fácil para eu gravar e também passar para as pessoas. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, né? Numa conversa, num atendimento pastoral, né? Em família, conversando com o André, né? Em sonho, eu tenho uma experiência de uma frase que Deus me deu, gente, foi muito incrível. Eu preciso contar essa. Conta. Nós fomos convidados para a CN Curitiba para uma conferência profética Visão Perfeita, tá? Em 2022. Conferência profética é o nome da conferência, Visão Perfeita. E aí, né, a gente fez uma viagem longa, né? Foram 3 conexões. Então, quando nós chegamos no hotel, a gente tinha que ficar no hotel mais ou menos assim umas 2 horas antes de ir para a conferência, né? Para a abertura da conferência. E aí eu encostei assim na cama e dei um cochilinho assim, enquanto a André estava preparando ali a palavra para a noite. E aí nesse cochilo que eu dei, foi muito forte porque eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei assim, Senhor, o que é visão perfeita?
quando Deus me respondeu, eu vou falar o que Deus me respondeu, que aí nasceu essa frase. Quando Deus me respondeu, eu acordei, foi como se fosse um cochilo assim. Eu acordei, eu falei, André, já entendi o que vai acontecer nessa conferência. E aí, o que Deus me respondeu? Porque eu fiz uma pergunta para Deus nesse soninho que eu tirei, né? Ele respondeu assim, ó, visão é tudo que seus olhos alcançam. E perfeita é a forma que você decide ver e viver. Uau. Isso é visão perfeita. Uau. Eu achei tão incrível, porque eu precisava de entender o porquê que nós estávamos ali, para aquela conferência profética, visão perfeita. Então, eu fiz uma pergunta para Deus. Olha só, gente, Deus me deu essa frase dormindo. Gente, que incrível. Visão é tudo que seus olhos alcançam. E perfeita é a forma que você decide ver e viver. Uau. Aí eu entendi o que é visão perfeita. É uma decisão nossa, né? De ver com perfeição e de viver com perfeição. E é muito verdade. Até que dia que o sogrinho deu uma palavra sobre... terça-feira na tarde profética. Ontem, ele deu uma palavra sobre... Ele pregou sobre a força da palavra, né? Das nossas palavras. E o que isso tem a ver? Quando a gente decide viver... a gente decide viver algo, a gente também declara algumas coisas. Então, se a gente declara coisas boas, nós vamos viver coisas boas. Se a gente declara coisas ruins, infelizmente, nós vamos viver coisas ruins. Porque as nossas palavras se tornam decretos, né? Então, a partir do momento que você começa a proferir palavras boas, aquilo começa a ter um retorno. Você começa a viver coisas boas. E a partir do momento que você profere coisas ruins, palavras ruins, aquilo começa a acontecer também, infelizmente. Mas isso mostra a força da nossa palavra. Então é tudo questão de decisão, né? A visão perfeita, a vida perfeita, né? É tudo questão de uma escolha nossa, né? Igual diária. Igual a gente escolhe Jesus todos os dias, porque é desafiador. A vida do cristão é desafiadora. A gente, igual no início você falou, a gente tem sempre que abrir mão da nossa vida, da nossa vontade. Muitas vezes a gente abre mão, e isso é uma decisão. Mas você é cristão, você é obrigado? Não, nós não somos obrigados, nós temos a opção de escolha. Só que nós escolhemos viver isso, porque a gente escolhe viver uma vida com Jesus, a gente escolhe viver experiências, a gente escolhe viver o que Ele tem para nós. E essa visão perfeita é justamente isso, né? Quando a gente escolhe viver algo. Então, se a gente escolhe viver coisas ruins, né? Não precisa nem falar. Agora, se a gente escolhe viver coisas boas, falar coisas boas, fazer coisas boas, a gente pensar coisas boas, porque o pensamento também faz muita diferença. Total. A gente começa a viver isso, a colher isso, né? Porque aí já entra também ali na lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. Exatamente. Sogrinha, pra finalizar, poxa, gente, qual é o seu conselho final, a sua chave de ouro para quem quer ter uma jornada de fé profunda e autêntica? Qual que é a sua mensagem final? Sua mensagem final, assim, que para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, qual que é a sua mensagem final? O que você pode deixar de mensagem, de direção para eles? Para quem quer ter uma jornada de fé profunda e autêntica. Nossa, Vitória, bonitinha demais. Então, Vitória, já que a gente está falando aqui das frases, né? Eu vou deixar registrado aqui para nós, né? 2 frases, entre tantas, né? Porque são tantas frases e cada uma, quando ela veio até mim, me lembra o momento exato que Deus me deu, sabe? Mas eu vou finalizar com 2 frases. Primeiro, mantenha sua paixão para manter sua posição. A partir do momento que a pessoa deixa de amar o que faz, ela vai saindo daquele lugar que ela ocupa. Então, mantenha sua paixão para manter a sua posição. Uau.
é algo que Deus, ele confiou a você, né? Então, é entre você e Deus, né? Ponto final. Independente de quem aprova ou não, quem concorda ou não, independente das circunstâncias, né? Sim. Não saia do seu lugar de autoridade espiritual, tá? Que Deus confiou Amém. a você e que só você responde. Uau. Ponto. Isso define. Agora, uma outra frase aqui que também ela é poderosa, eu acho que é uma das frases que agrada bastante as pessoas, né? É uma das que faz bastante sucesso, é essa: quem te enche te conduz. Essa é muito forte, porque eu não preciso definir, né? Não preciso interpretar essa frase. Quem te enche te conduz. E como eu e você, Vitória, o seu público, né? Somos conduzidos pelo Espírito Santo, né? Porque é Ele que nos enche, é Ele que vai nos conduzir. Então, isso é a minha mensagem final. Uau! Gente, que palavra! Uau. Que momento maravilhoso nós Uau. tivemos, que momento de conversa. É sempre muito bom conversar com você, sogrinha, minha pastora, você que me ensina, me inspira, me discipula, cuida como mãe, como sogra, enfim, né? Eu amo muito você, obrigada por aceitar participar. E eu tenho um presentinho pra você. Oba! Um presente pra você, nossa convidada. Uau. E, gente, sobre esse podcast, o nome foi algo que, numa conversa, né, que tava eu, Pedro, o pastor André, a pastora Bia, Deus revelou o nome pra ela. E na hora que ela falou, eu já aceitei e ela pode vir. Uau! E olha só que incrível. Olha, uau, pode vir. Que coisa linda. Obrigada, Vitória. Que lindo. É incrível isso que a Vitória acabou de falar, porque ela falou assim: sogrinha, ela falou, né, da ideia que Deus deu para ela, e ela falou: sogrinha, me ajuda a pensar no nome. Foi muito assim celestial, porque foi imediato. Foi imediato. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Quando ela falou assim: me ajuda a pensar no nome, eu falei: ué, pode vir. Foi desse jeito. E a gente deu risada, mas eu já peguei o celular, já anotei, porque eu falei: é isso. Olha que incrível, né? Porque a unção que você respeita, você atrai. A unção que você respeita, você atrai. E eu creio, Vitorinha, que como você, né, honra a unção que eu carrego, que o sogrinho carrega, né? Você tem atraído muitas bênçãos, né? Que a gente que já tá mais à frente, né? A gente derrama sobre vocês. Esse final de semana eu ouvi algo do Bispo Sidney muito forte em relação a vocês, né? Ele disse que Pedro e vocês são um fenômeno. Uau! Que e que vocês já ultrapassaram o nosso teto há muito tempo. Meu Deus! E eu achei isso tão incrível, né? Tão incrível. E você estreando hoje, né? Eu aqui tendo o privilégio de fazer essa estreia junto com você, do Pode Vir, né? Isso me enche de orgulho, me enche de alegria poder estar fazendo parte, né, da história de vocês. Porque uma das coisas que eu procuro como sogrinha da Vitória é respeitar o espaço dela, né? Uma vez me perguntaram, Vitória, como que uma sogra e uma nora se dão muito bem com a gente, né? E eu falei da minha parte, eu falei assim: olha, eu não faço perguntas. Eu não faço perguntas para Vitória. Ela fala para mim o que ela acha que eu devo saber, né? E na conversa vai nascendo um diálogo, né? O que se pode perguntar, o que não. Então, realmente assim, para mim é uma honra ser sua sogrinha, ser sua pastora, tá participando aqui, né, da estreia do Pode Vir. E eu quero declarar, Vitória, já falei isso para você, mas deixar declarado aqui agora, que o Pode Vir é um sucesso, já é um sucesso, e que muitas pessoas que vão passar por aqui, na realidade todas, as pessoas que vão passar por aqui, né, elas vão ter a certeza, né, da caminhada delas quando encontrar com a sua caminhada. Uau, amém. Então elas vão ter certeza do que elas estão fazendo, assim como aconteceu comigo hoje. Eu tenho certeza, né, que Deus está me dando legalidade naquilo que eu estou fazendo, respondendo as suas perguntas. Uau. Então hoje aqui afirmou o meu ministério, afirmou o meu chamado.
E eu tô falando isso com muita convicção. Com muita convicção, porque todos os dias, né, a gente faz escolhas. E a escolha de estar aqui hoje com você afirmou a minha chamada ministerial. Uau, Muito obrigada. Amém. Obrigada. Eu também tenho um presente para você. Por essa eu não esperava. Pois é, eu quase que puxei da bolsa quando eu cheguei, né? Mas o Espírito Santo falou, tem a hora certa de você entregar o presente da Vitória. Eu vou abrir já. Aham. Todo mundo ver. Uau! Que lindo. Essas gotas aí, Vitorinha, Gente. representam chuvas de bênção. Amém. Chuvas de bênção. Amém. Na sua Amém. vida e na vida do pedreiro. Amém. Né? Então, Que lindo. representam 3 gotas. Pai, Amém. Filho e Espírito Santo. Uau. Tá? Amém. Nossa, obrigada, sogra. Amei esse presente. Você pode orar pra gente encerrar? Sim, agora. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão incrível, Senhor, tão único. Obrigada, Senhor, pela vida da Vitória, pela ideia que o Senhor entregou para ela. Eu tenho certeza absoluta, Senhor, do sucesso que Jael pode vir. Amém. Obrigada, Jesus, porque a tua filha, ela tem tido estratégias do alto e ela tem obedecido o teu comando para cumprir a missão que o Senhor confiou a ela. Eu creio, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor colocou a Vitória num quarto alto. Amém. As pessoas não estão nos vendo agora, o lugar onde nós estamos. Só estão vendo a gente aqui, mas nós estamos no andar de cima. Sim. E o quarto alto, o andar de cima, o segundo andar, quer dizer que você mudou de nível, Vitória. Amém. Essa é a palavra para você hoje. Amém. Você mudou de nível. E eu acredito que todo o seu público, né, todos os seus seguidores vão receber, através das telinhas, a unção que está sobre a sua vida e na vida dos convidados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 O fato da gente estar aqui no andar de cima, né? Gente, eu não tinha pensado nisso. No quarto alto. Uau. É mudança de nível. Amém.